Vamos ler alguns trechos da palavra de Deus e depois nós vamos rapidamente também falar sobre a palavra do Senhor. Livro de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 3, verso 13. Muito oportuna, uma noite de batismo, e vamos ver o momento talvez mais glorioso da vida de Jesus, quando ele é batizado. Mateus capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. O versículo de número 16, por favor. 3:16. Assim que Jesus foi batizado, aconteceram algumas coisas. Ele sai da água. Naquele momento, o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Versículo 17. Então uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Aleluia. Continuamos um pouquinho, capítulo 4, versículo 1, na mesma sequência. Logo que ele sai da água, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diga: fala comigo, Senhor, pela tua palavra. Se assenta, dá um glória a Deus, dá um brado de aleluia. Que bom, como disse o pastor Toninho, faço-me acompanhar hoje da minha irmã, pastora Sueli, por favor, fique de pé, né? Esta é a serva de Deus, minha irmã querida, alegre, né? Quando eu perdi minha mãe muito cedo, e ela cuidou da gente, assim como o Toninho cuidou dos irmãos aí, cuida, né? Lógico que vocês tinham um pai, tem uma mãe maravilhosa, mas ela cuidou muito da gente, e eu louvo a Deus pela vida dela, por estar aqui conosco também. Hoje eu não poderia deixar de estar aqui, afinal de contas, por um mês, o pastor Toninho terá a minha idade. Daqui um mês, eu passo ele de novo, mas daqui até o dia 26 de outubro, ele terá a mesma idade que eu sou um ano mais velho que ele, irmãos, não parece? Fala a verdade, né? Parece bem mais. E realmente esse espírito, irmãos, eu ficava já me perguntando por que o pastor Toninho tem esse... Por que ele faz, às vezes, com a gente, essas pegadinhas, né? Mas hoje, depois que eu descobri que ele jogava água fria no pai, e nas filhas, meu Deus, o que ele faz com a gente é muito pouco, né? Esses dias mesmo, irmãos, eu estava lá em Rio Preto, né? Estávamos lá pregando, e de repente eu saio, e na porta da caminhonete, quando a gente entra correndo para ir para outro culto, tem um bilhete lá, enfiado na porta, assim, né? Jesus amado, ao pastor Jefferson. Né, um coração, uma declaração de amor e uma marca de batom, né? Jesus, quem é essa doida aí? Né? Doida no bom sentido, né? É claro, né? Porque manda batom para a gente, é doida, né? E aí, tranquilo, vi, o pastor, o que é isso aqui? Eu não sei, eu vi o Toninho com um negócio na mão aí, procurando alguém, né? Aí nós voltamos lá depois de um mês, né? Aí já não fomos mais, a gente foi numa aeronave, né, pequena, que a gente foi balançando, porque era um bate-volta, a gente tinha que estar lá e tinha que estar em São Paulo no mesmo dia. A gente foi correndo ver a Via Amor, onde tivemos ontem com mais de 3.000 mulheres, né? Para a glória de Deus. Já tínhamos estado com quase 7.000 mulheres em São José dos Campos, com 9.000 mulheres, irmãos, quase 20.000 mulheres, debaixo da autoridade da pastora Lourdes, participaram do Congresso de Mulheres. Foi algo tremendo. E a gente entra na aeronave correndo também para voltar. Mais uma cartinha dentro da aeronave, na minha poltrona. Falei: Jesus amado, como é que entrou isso aqui? Na caminhonete, tudo bem. Vocês acreditam que era o pastor de vocês que estava me aprontando de novo aquela boca, aquele batom vermelho, palavras de amor? Falei: eu não acredito que essa turma do mal fez isso comigo, né? E eu todo empolgado, achando que estava abafando, né, irmãos? Eu sou solteiro, viu, irmãos? Por favor, não pensem mal de mim, não, tá bom? Mas ele realmente, essa alegria, essa inspiração, e eu louvo a Deus por ter conhecido, já não hoje, eu conheci o Toninho de Ipeúna, né? Eu estou já no 7º mandato, e ele sempre fez as coisas com excelência. No primeiro mandato meu parlamentar, irmãos, quando abriram-se as urnas no Estado, 153.000 votos eu tive, a igreja me deu.
E uma cidade me chamou a atenção, Ipeúna. Quando eu olhei, eu tive uma votação expressiva na cidade de Ipeúna, uma cidade pequena. Falei, meu Deus, quem é o líder que está nessa cidade? E eu fui conhecer quem era o líder, e era o pastor Toninho, era a pastora Lourdes. Sabe, você é conhecido nas pequenas coisas, não é nas grandes. Jesus disse, quem for fiel no pouco, eu coloco sobre muito. Alguém diz assim, não, o dia que eu tiver muita riqueza, eu vou ser feliz, né? Queridos, não é a riqueza que faz você uma pessoa grata, mas é a gratidão que te torna uma pessoa próspera. Então, agradeça a Deus pelo que você tem. E conheci essa bênção de Deus, caminhamos juntos, falei, eu não quero sair de perto, porque eu quero estar perto de pessoas abençoadas. Vocês têm um pastor abençoadíssimo. Hoje ele não é só o pastor de Piracicaba. E como ele tem me acelerado para pregar aqui. Domingo preguei no Cezinha, no outro domingo preguei no Fabrício, no outro domingo preguei no Bertaia. Já preguei em uns 4, 5 igrejas aqui. E que bom, ele me acelera. Fala, Jefferson, vem aqui, porque aqui em Piracicaba, aqui é a terra que mana leite, mel e pamonha. Você tem que estar aqui. E vinha vindo para cá, minha irmã falou, será que tem mesmo pamonha lá em Piracicaba? Eu nunca comi uma pamonha. O pastor Toninho que inventou essas coisas. E que bom que vocês estão aqui, queridos. Eu quero rapidamente falar desse momento glorioso na vida de Jesus, como estamos vivendo aqui hoje. Momento glorioso, o batismo. Ele vai ao Rio Jordão para ser batizado, ele entra na fila do batismo, o primo dele, o João Batista, olha, fala, não, imagina, o que é isso? Foi lá, eu te batizar, você é Deus, você é o Cristo encarnado, eu não posso te batizar. E Jesus diz, me batiza para que se cumpra toda a palavra em mim. Ali estava Deus, irmãos. Jesus era Deus e era homem. No mesmo corpo, ele tinha paixões humanas, mas ele era divino. Jesus, enquanto homem, ele teve fome. Mas Jesus, enquanto Deus, a Bíblia diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, enquanto homem, ele teve sede. Mas Jesus, enquanto Deus, queridos, ele é a água viva que mata a nossa sede. Jesus, enquanto homem, queridos, ele morreu. Mas Jesus, enquanto Deus, ele ressuscitou e ele está vivo. E ele vai agora até o Rio Jordão para ser batizado. Ele entra na água e acontecem essas coisas que nós acabamos de ler. Primeira bênção, quando ele se submete à autoridade de um homem. Sendo Deus, ele se submete à autoridade de um homem. Deus, quando dá autoridade a alguém, ele respeita a autoridade. Pastora Lourdes, minha querida, Deus deu autoridade a Moisés para conduzir o povo no meio do deserto. Lá no meio da viagem, Deus se arrependeu e falou, eu vou matar esse povo. Era um povo de coração duro, eram escravos que não conseguiam servir a Deus. Eles blasfemavam, eles reclamavam, Deus mandava carne, Deus mandava maná que tem gosto de bolo de mel, e eles reclamando. Deus falou, eu vou matar esse povo. Eu vou formar de Moisés uma nova geração. Deus vai a Moisés para pedir, para exterminar aquele povo. A autoridade que Deus dá, ele respeita. E quando Deus chega e falou, Moisés, eu vou exterminar esse povo, eu não aguento mais. Deus estava estressado, né? Aí Moisés diz, não, se o senhor matar eles, me mata também. Vão dizer que o Senhor tirou do Egito e não teve força para colocar eles na terra prometida. E Deus não gosta de ser desafiado desta forma. Deus gosta de desafios de fé. Mas Deus não gosta de dizer que Ele não tem poder para isso ou para aquilo, porque Ele tem todo o poder. Porque Ele é o poder que nós cremos. Deus disse, tá bom, Moisés, você me convenceu, eu não vou matar. Mas respeitando a tua autoridade, esse povo não vai entrar na terra prometida. Aqui está Jesus se submetendo à autoridade de um homem. A primeira coisa que acontece, quando ele sai da água depois do batismo, os céus se abrem. Para quem está debaixo de autoridade, o céu está aberto. O céu está aberto sobre a tua vida, meu querido. Você está numa igreja que prega o céu aberto, aleluia. Nós tivemos uma sequência de anos difíceis aí, né? O pastor Toninho que escolhe o tema do ano. Esse ano é uma nova história, né? Tema gostoso, uma nova história. Mas ele já tinha escolhido superação. E aí veio a pandemia. Aí ele escolheu o ano do céu aberto. Você levantava a mão, Deus estava levando. Eu falei, Jesus, fecha o céu para isso.
Aí eu falei, Toninho, pastor Toninho, por favor, escolhe um tema, mas para nos abençoar. Ele falou, não, vai ser um ano de uma nova história. E nós estamos vivendo o ano de uma nova história. Oh, queridos, para quem está debaixo da bênção de Deus, o céu continua aberto. Mas olha aqui, para o céu abrir, existe uma atitude na terra. Para o céu abrir, existe uma atitude aqui na terra. A Bíblia fala, agora há pouco consagramos dízimos e ofertas, trazei os dízimos à casa do Senhor, é a atitude da terra. E Deus diz, eu abrirei a janela do céu sobre a tua vida. A palavra de Deus diz, creia no Senhor Jesus, atitude da terra, e eu salvarei você e a sua casa. Quem está entendendo isso? A palavra de Deus fala, honra teu pai e tua mãe, atitude da terra, e eu prolongarei os teus dias sobre a face da terra. Os céus estão abertos sobre aqueles que estão debaixo de autoridade. A segunda bênção, quando ele se submete à autoridade de João Batista, vem sobre ele o Espírito Santo de Deus. Vem na forma corpórea de uma pomba. Quando João Batista o batiza, meus irmãos, vem o Espírito Santo e ele recebe a unção ali naquele momento. O Espírito Santo é quem nos conduz. Sabe, nos momentos de decisão ou indecisão, você pode buscar a presença do Espírito Santo e ele estará sobre a tua vida. Ele é quem nos ensina na verdade. E como diz o pastor Toninho, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ele nos ensina na verdade. Sabe, busque sempre o Espírito Santo quando for tomar uma decisão. Busque quando você for comprar um carro, eu vou orar e buscar o Espírito Santo. Quando eu for fazer uma viagem, eu vou orar e buscar o Espírito Santo para me guardar. Sabe, quando eu for tomar uma decisão, um DDD, uma decisão que define o meu destino, eu vou buscar o Espírito Santo para que ele me guie, para que ele me dirija. O Espírito Santo, irmãos, é o seu amigo. Ele está de manhã, à tarde, à noite. Quando temos perdas, às vezes a gente vai em alguns velórios, momentos difíceis para a família. Dá para você entender ali quem tem o Espírito Santo e não tem o Espírito Santo. A tristeza é a mesma. Alguém perdeu um ente querido, alguém perdeu alguém que amava. Mas quando está ali a presença do Espírito Santo, há conforto. Sabe, irmãos, há uma dor, é verdade, há uma tristeza, mas há o conforto porque Ele é consolador. Não há desespero, porque desespero é a qualidade de quem não tem esperança, e você tem uma esperança. A nossa esperança está no Senhor Jesus. Se você concorda, levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. A terceira coisa que acontece quando Jesus se submete à autoridade de João Batista e se batiza, o Pai o reconhece. Quando abre-se, o Espírito Santo desce e uma voz do céu diz, este é o meu filho amado. Todos nós gostamos de reconhecimento. Às vezes a pessoa, não preciso, né? A gente às vezes canta espiritualmente, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas é tão bom quando a gente é reconhecido. O Dale Carnegie, que escreveu Como Fazer Amigos, né, Influenciar Pessoas, ele diz que toda pessoa carrega uma placa invisível, dizendo, me reconheça. Todos nós gostamos disso. Quer conquistar alguém, chame pelo nome. Mas quando você encontra uma pessoa assim, né, o pessoal fala de um ex-governador que tinha no estado de São Paulo, que era o Maluf. O Maluf tinha uma memória, né, privilegiadíssima. Eu havia me encontrado com ele 20 anos antes, quando ele também se tornou deputado. E quando ele chegou lá, ele me encontrou e disse, pastor Jefferson, o senhor aqui, como é que está quadrangular? Eu falei, Maluf, você lembrou de mim? Claro que eu me lembro. E conta-se uma história que ele, quando governador, desceu no interior de São Paulo, e aquela multidão, ele era governador, abraçando, e veio um, e ele falava o nome de um, falava o nome de outro, e veio um rapaz, e ele falou, meu amigo, como é que está você? Como é que está o teu pai? Ele falou, seu Maluf, meu pai já morreu faz 20 anos. Morreu para você, que é um filho ingrato. Para mim, ele continua vivo. Dá licença. E foi embora. Mas todos nós gostamos, e ele é reconhecido por ter essa memória, o reconhecimento. Irmãos, eu quando estava dando os primeiros passos, né, eu tenho um apelido lá em casa. Em casa eu sou o Nenê, né? Os amigos mais próximos eu sou o Branco, né? O Branquinho para os mais íntimos, né?
branquinho. Aí eu fiz o ITQ, eu me formei pastor, eu ainda não tinha igreja, e às vezes eu chegava na igreja de um amigo, assim, pastor, e falava, o irmão branco está aqui. Não é irmão branco, é o pastor Jefferson. Fala que eu sou reverendo, pastor. Ô, irmãos, eu ficava bravo. Porque quando a gente não é, a gente quer ser reconhecido. Mas quando você sabe quem você é, irmãos, não importa o que as pessoas dizem, importa o que Deus fala de você. E Deus está falando bem de você. Lá no céu estão falando bem de você, irmãos. E o tempo passou, hoje a gente está numa posição também da igreja. Um tempo atrás, pastor Toninho, eu fui representar a igreja lá em Roraima, na reserva indígena Raposa Serra do Sol. E para chegar lá, junto com a presidente do estado, a pastora Edna, nós pegamos um carro, depois pegamos uma balsa, depois pegamos um lombo de animal e chegamos lá na reserva Serra do Sol, Raposa Serra do Sol, lá em Roraima. Quando nós chegamos lá na reserva indígena, depois de viajar horas, a gente chega lá e encontra uma igrejinha bonitinha, Igreja do Evangelho Quadrangular. Foi a primeira alegria, né? Aí quando a gente entra na igreja, está lá os índios, o cacique é o pastor. Os índios todos sentados, louvando a Deus. Quando a gente entra, né? O cacique lá, ele entra com o microfoninho, e entro eu e a presidente do estado, a pastora Edna, e ele, para, irmãos, para. Estamos recebendo aqui visitas. Estamos recebendo a nossa querida pastora Edna, presidente do estado. E com ela, o pastor Jefferson Campos, vice-presidente. Falei, Jesus amado, aqui, o meu nome já chegou aqui, na reserva Raposa Serra do Sol, porque quando você está debaixo de autoridade, Deus soprará o teu nome. Você será reconhecido não por pessoas, mas o céu te reconhece. O céu sabe quem é você. Aleluia. O céu tem que saber quem é você. O inferno tem que saber quem é você. Há pouco tempo atrás eu entrei num banco, num Bradesco, lá da minha cidade, para fazer uma operação bancária. E quando eu coloquei os pés dentro do banco, pastor Toninho, alguém manifestou endemoniado. E olhou para mim, veio na minha direção e começou a falar que ia me matar, aquela coisa toda. O inferno também tem que conhecer você, irmãos. Um dia foram expulsar demônios, igual Paulo expulsava. Os homens viram Paulo expulsando o demônio e acham que esse poder, essa autoridade que está na vida do teu pastor, pode ser comprada. E eles viram o apóstolo Paulo fazendo, falaram, vamos fazer também. E pegaram lá alguém que estava endemoniado e foram até ele e apanharam. Quando chegaram e disseram assim, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai, demônio. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, saia. O demônio disse, Paulo, eu sei quem é. O inferno sabia quem era Paulo. Jesus eu conheço muito bem. O demônio disse para eles, mas vocês eu não conheço. E foram para cima deles, e aquele endemoniado os envergonhou e eles apanharam. Então quero dizer para você que o teu nome é conhecido no céu, é conhecido no inferno, mas será conhecido aqui na terra, e a tua descendência será chamada bem-aventurada. Só quem recebe dá um glória a Deus bem forte aí, queridos. E por último, quando ele sai da água, ele vai para o deserto. Deserto é lugar árido. Deserto é lugar onde durante o dia 40 graus positivos, durante a noite 40 graus negativos. Deserto ninguém mora. Deserto é lugar de passagem. E o deserto da nossa vida é lugar de sofrimento. Todos nós passamos por desertos. Sabe, quando você acha que não está dando certo. Sabe, quando você acha que nada vai dar certo na tua vida. Quando você acha que a decisão foi errada. Nós passamos por desertos. Desertos de pessoas. Desertos, às vezes, que a gente precisa de um abraço e não tem. Desertos que, às vezes, a gente passa por um momento financeiro. No deserto é a nossa escola. O deserto é lugar de aprender. Sabe, quando está tudo bem, está sobrando, a gente despreza até dinheiro. Agora, quando está faltando, a gente assalta até o cofrinho, né? Coloca uma faquinha assim, a moedinha desce. E pelo riso de alguns, vocês já fizeram isso também. No deserto eu tenho que amarrar ali a torneira que está pingando com um elástico, porque eu não tenho dinheiro para trocar. Você já passou pelo deserto. Deserto pessoal, espiritual, emocional. Nós passamos por deserto. Jesus, quando ele sai da água, e olha que interessante, quem conduziu ele ao deserto
foi o Espírito Santo. Não foi o espírito maligno, foi o Espírito Santo para ser provado, para ser tentado, porque ele ia iniciar o seu ministério. E nós lemos aqui que ele venceu a Satanás. Adão fracassou no paraíso, mas Jesus venceu no deserto. Sabe, não é o lugar, é onde você está cheio do Espírito Santo. Talvez você hoje esteja passando por um deserto, talvez preocupado com esta última semana do mês de setembro. Talvez o teu deserto seja familiar, seja de sentimentos, talvez seja financeiro, espiritual. Pastor, eu estou orando, parece que o céu está de bronze, nada acontece. Há desertos, irmãos, que são para nos ensinar. E não se esqueça dos desertos que você teve, porque lá você forjou o seu caráter cristão. Sabe, lá você aprendeu a confiar em Deus. Deserto, um copo d'água vale muito. A pessoa que te estende a mão, não se esqueça. Você pode ter passado por desertos, não se esqueça. Hoje você pode ajudar outros que também estão no deserto, ao teu lado, a tua família, os teus amigos. Jesus venceu, porque ele estava debaixo de autoridade. E você vai vencer também, em nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Oh, queridos, o céu se abre. Diga, os céus abertos. Diga, o Espírito Santo. O reconhecimento do Pai e a vitória nas provações. Quero orar por você. Coloque a mão sobre o teu coração. Pai querido, santo Deus, nós estamos numa noite de festa, mas o presente é o Senhor quem nos dá, porque todas as vezes que estamos na tua presença, nós somos muito abençoados. Ó Deus, aniversário do teu filho, família sacerdotal, pastora, sua filha, genro, até, Senhor, o seu neto. Mas estamos aqui para te cultuar e agradecer por esta família e te louvar. Muito obrigado, meu Pai. As pessoas que vão se batizar hoje, assim como Jesus, próximo dos 30 anos, ele foi batizado. Também pessoas hoje estão se decidindo. E aqueles que ainda não se decidiram, que nesta noite também tomem, Senhor, uma posição e possam ainda hoje ou no próximo batismo tomar esta decisão de fazer uma aliança, porque o batismo é a aliança com Deus. Nós te glorificamos, Pai querido. Eu oro por cada vida nesta noite, Deus, por pessoas que estão passando por deserto, Senhor. Pessoas, ó Deus, que dentro de casa têm chorado escondido. Ó Deus, pessoas que têm passado o deserto, ó Deus, das emoções, da depressão. Desertos, ó Deus, que fazem com que ela não queira sair do quarto. Ó Deus, desertos que fazem com que haja síndromes de pânico, de angústia, de depressão. Deus querido, nós vamos vencer esse deserto. Os teus filhos e filhas vão vencer esse deserto. Seja qual for a angústia, seja qual for a dor, talvez um diagnóstico negativo. Talvez, ó Deus, o deserto é um exame que deu positivo, Pai amado, para uma enfermidade. Mas nós estamos aqui para dizer que o Senhor é maior que o deserto. Jesus venceu no deserto e nós venceremos também. Nos dá força, Pai, nos fortalece para enfrentar os desertos, porque o deserto não é a nossa sepultura, o deserto é a nossa escola. É nele que aprendemos, Pai, a te servir melhor, e aquilo que não nos mata nos fortalece. Nós vamos sair melhor desse deserto para glorificar o teu santo nome. Assim nós oramos e glorificamos a ti, a quem damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. E se você recebe, glorifica ao nome do Senhor Jesus, bata palmas a Ele, glória seja dada ao Senhor, aleluia. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta
e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.